estudando o livro de Tiago. Então, nesse instante, nós queremos então dar início a esse estudo de Tiago, a sequência do nosso estudo de Tiago. E eu quero convidar vocês para a gente ler na Bíblia, porque hoje nós vamos começar a falar sobre sabedoria. Nós acabamos de falar sobre a língua e agora vamos falar sobre a sabedoria. É interessante, nós vamos ver uma coisa aqui. Lá no primeiro capítulo de Tiago, nós vemos Tiago falando sobre a questão da gente ter cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, etc. E também fala sobre a sabedoria. E mais adiante ele torna a falar tanto sobre a língua, como ele também fala sobre a sabedoria. Então, é muito interessante o que Tiago tem a nos dizer sobre este assunto. Então, vamos ler aqui, olha, Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, depois capítulo 4, de 1 a 10. Capítulo Tiago 3, de 13 a 18, depois capítulo 4, de 1 a 10. Então, vamos lá, 13 a 18 de Tiago 3. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Gente, eu vou dar uma interrompida aqui. Esse texto, eu já reli esse texto hoje umas 5, 6 vezes, e toda vez que eu leio, é como se fosse uma chapuletada. Olha a pergunta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aí a gente para pensar, e aí? O que a gente responde? Eu? Complicado, né? Vamos lá. Ele vai tratar a fundo conosco hoje, hein, gente? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 4, de 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Gente, eu realmente, lendo esse texto, lendo esses versículos, eu vou falar, eu acho que é um dos textos mais pesados dirigidos à igreja. Porque nós não podemos fugir do contexto. Nós não podemos nos esquecer para quem Tiago está
escrevendo, né? Ele vem aqui, ele fala assim, irmãos, irmãos. Aí ele chama a gente. Tiago vira e fala, irmãos. E aí ele se identifica, ele fala, olha, eu estou falando com vocês que são meus irmãos em Cristo. E aí ele começa a falar coisas que pesam sobre nós, que são até difíceis de ouvir, mas são verdades realmente inquestionáveis. Ele vira e pergunta, olha, vocês têm entendimento e sabedoria? Se vocês têm entendimento e sabedoria, que a vida de vocês mostre isso. Que o comportamento, que aquilo que vocês estão praticando, mostrem isso. E essas obras, aquilo que vocês estão fazendo, tem que ser praticada com humildade. E aí ele começa a falar de algumas coisas muito interessantes. Ele fala, a humildade provém da sabedoria. A humildade provém da sabedoria. Quando a gente pensa o que é humildade, humildade por exemplo, humildade não é eu perguntar para a Isabel está aqui no vídeo, eu perguntar, Isabel, você é uma boa profissional? Aí ela virar para mim e falar assim, ai, eu tenho que parecer humilde. Aí, para ser humilde, eu tenho que falar assim, mais ou menos, né? Eu me esforço, Ao invés, vamos dizer que ela é uma excelente profissional e ela tem consciência disso. Eu falo assim, você é uma boa profissional, a Isabel virar e falar assim, eu sou uma boa profissional. Eu sou uma boa profissional da minha área. Eu sei o que eu faço. Parece, quando a gente fala assim, parece soberba, não parece? Não fica um ar assim de que a gente está... Nossa, estou dizendo que... Mas a humildade, olha, uma definição de humildade é o seguinte, humildade é reconhecermos exatamente quem somos, defeitos e capacidade. Defeito e capacidade. Então, humildade não é eu negar as minhas virtudes, não é isso que é humildade. Porque isso é uma falsa humildade. Né? Se a Isabel, estou pegando de novo a Isabel aqui, se a Isabel é uma boa profissional e eu pergunto para ela se ela fala assim, não, para na hora que eu chegar lá e ver ela trabalhando, eu falo, nossa, Isabel, você é uma excelente profissional. Aí ela fala assim, obrigado. Isso é uma falsa humildade. É uma falsa humildade. Nós temos que reconhecer quem nós somos e o que sabemos fazer de melhor. Né? Por exemplo, se você vira e fala assim, Elcio, qual é a sua maior facilidade? Aí eu vou dizer para vocês, a minha maior facilidade é a comunicação. É onde eu me dou melhor, eu me dou bem com as pessoas e eu procuro me expressar e me comunicar. É uma facilidade que eu tenho. Né? Aí pergunta, qual é o seu defeito? O seu maior defeito? Eu não sou um bom organizador. Eu organizo as coisas, mas eu não sou aquele ápice. Então, eu tenho as minhas limitações. Então, humildade não é a gente falar sempre como se a gente não soubesse, para depois mostrar que sabe. Não, isso não é humildade, isso é falsa humildade. Humildade é reconhecermos exatamente as nossas virtudes e as nossas falhas, as nossas limitações. Então, eu acho muito interessante quando ele fala assim que a humildade provém da sabedoria. Da sabedoria. Aí eu olhar agora para o Marciano que apareceu na minha tela aqui, até que enfim, aí eu olho para o Marciano e pergunto, Marciano, você é um bom dançarino? Aí ele virar e falar, mais ou menos. Aí quando eu vejo ele lá dando aula de dança, eu falo, uau, nossa, que coisa linda, que coisa... Você entendeu? Não é isso, é nós reconhecermos quem nós somos. E aí, nós vemos aqui, então, Tiago tratando conosco sobre isso. Ele vira e fala, você tem entendimento? Aí, então, nós temos que ter humildade para dizer sim ou não. Sim ou não. E aí, ele já logo ele fala o seguinte, se você tem entendimento, então que você demonstre isso. Que você viva isso. Que você demonstre isso mediante as obras que você pratica. Voltamos àquele ponto de Tiago, quando ele fala, né? A fé sem obras é morta. Tiago, ele amarra toda a carta dele, ele amarra tudo aquilo que ele tem para ensinar, nós vamos ver que ele sempre vai voltando ao mesmo ponto, sempre tratando da mesma coisa. E a carta de Tiago é uma carta prática. A carta de Tiago
A epístola de Tiago é uma epístola prática. Ele nos chama para vivermos o evangelho na sua praticidade, de uma forma visível, de uma forma realmente que aquilo que eu vivo mostre quem eu sou. Não adianta eu falar, eu tenho fé, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. Então ele fala, me mostra isso. Como? Através daquilo que você pratica, através daquilo que você vive. Só que, ao viver isso, ele fala que você viva com humildade, sem soberba, sem orgulho, que você viva isso na dependência do Espírito, sabendo, como ele fala lá em Tiago, no capítulo 1, ele fala, sabendo que toda boa dádiva vem de Deus, procede do Pai das luzes. Isso não é fruto seu, não é qualidade, não é virtude nossa, é Deus em nós. Sabe, é por isso que eu acho bonito essa questão dessas obras, porque Tiago, ele não coloca as obras, como nós já até falamos sobre isso um tempo atrás, como se fosse algo que eu produza pelo meu esforço, pela minha força, pela minha capacidade. Não. Essas obras que nós praticamos é resultado da nossa fé, é resultado da operação do Espírito Santo em nossos corações. Então, Tiago, ele não foge desses princípios bíblicos, e ele começa a dizer isso. E aí, Tiago começa a falar, amados, de algumas coisas muito sérias no meio da igreja. Ele começa a falar o seguinte, vocês que abrigam no coração inveja e ambição. Inveja e ambição egoísta. Irmãos, ele está falando isso no meio da igreja. Ele está falando isso no meio da igreja. E aí ele fala, olha, que vocês não se gloriem nisso, não. Não fica achando que essa inveja amarga, o querer as coisas, ter essa ambição egoísta, isso é uma coisa boa. Isso não é. Vocês não se gloriem. Agora, faça uma coisa. Não neguem a verdade. Não neguem a verdade. Irmãos, Tiago está nos convidando a nos confrontarmos com quem nós somos. Ele está nos convidando aqui a nos confrontar com quem nós somos. Ele está dizendo o seguinte, olhe o seu coração e veja se há nela inveja, se há amargura, se há uma ambição egoísta, se você quer as coisas para que você tenha glória própria. E lembrando aqui do contexto, que Tiago não está falando sobre isso num mundo secular, ele está falando isso numa vivência de igreja, irmãos. Ele está falando entre nós dentro da igreja, sabe, naquela ajuda mútua. É o pessoal, vamos botar aqui, vamos ser francos, né? Tinha um professor no seminário que ele falava, bem velhinho, ele falava o seguinte, todo pastor tem que saber dar um dó e um fá. Ele falava, todo pastor tem que saber, pelo menos, tocar alguma coisa no violão, dar um dó e um fá. Aí você perguntava para ele, por quê? Aí ele virava e falava assim, para você colocar os músicos no seu devido lugar. Aí o Guga, que está aqui com a gente, fala, que isso? Que isso? Né? O Tiago, esposo da Isabel, também é músico, né? Então fala, que isso? Não pode ser assim. Mas olha, ele virava, esse professor, ele falava assim, todo músico um dia baixa nele, ou vem sobre ele a síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? Orgulho. É o orgulho. Começa a achar que ele é o tal. Músico, irmãos, é uma bênção. Mas se não tiver cuidado, amados, a síndrome de Lúcifer vem sobre ele mesmo. Ele começa a achar que aquilo que ele toca, aquilo que ele faz é mais importante do que a palavra, do que os outros na igreja. Ele começa a se achar o uau, sabe? Aquele... E aí, irmãos, eu estou falando do músico, mas o pregador acontece a mesma coisa. Ele começa a achar que ele é o bambambam. Afinal, gente, vamos falar aqui. Quem é que tem acesso ao púlpito? Sou eu. Sou eu que vou para o púlpito, eu que pego o microfone, eu que falo, eu que aconteço. Então, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E começa a tratar os outros, sabe, com um olhar assim. E aí, irmãos, por causa desse tipo de comportamento, às vezes, dentro da igreja, nós começamos a agir com inveja, com amargura, com egoísmo.
ambição e egoísmo. Eu já vi, irmãos, inúmeras vezes, infelizmente isso é verdade, eu já vi inúmeras vezes, no meio de uma igreja, pessoas talentosas surgirem, pregadores, meninos novos com talento para pregar, para ensinar, e de repente o pastor que está ali com medo de perder o seu lugar, de perder o seu público, ele vai e começa a cortar esses meninos, começa a cortar essas pessoas, começa a não dar oportunidade para pessoas crescerem, para pessoas mostrarem o dom e o talento que Deus tem dado a eles. E eles fazem isso por quê? Porque isso é egoísmo. É porque eu não quero perder o meu, né? Nossa, eu não quero perder o meu status. Eu não quero que alguém seja melhor do que eu aqui, porque eu vou perder o meu lugar. Eles vão preferir outro do que a mim. Irmãos, a gente não pode ter isso em nenhum momento, em nada, em nenhuma circunstância em relação à obra de Deus. Nós temos que entender o seguinte, irmãos, a obra não é nossa, ela é do Senhor. Sabe, eu nunca tive... uma vez, um dos maiores elogios que eu recebi uma vez de uma ovelha minha foi que ele falou assim: Elcio, eu fico muito feliz quando você convida pessoas para pregar na igreja. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você só convida feras. Você só convida pessoas que são feras para vir pegar na igreja. Que coisa boa! E eu falo, eu sempre procurei levar na igreja pessoas que são melhores do que eu. Pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. Primeiro, porque eu não tenho medo de perder rebanho, porque o rebanho não é meu, é do Senhor. O Senhor é quem acrescenta, o Senhor vai conferir a mim a quem eu vou cuidar. Então, não sou eu que vou dominar e guardar com egoísmo, sabe? Com inveja. Não, irmãos. Nós temos que abrir o nosso coração e romper com isso. E aí ele começa, então, a dizer, Tiago começa a tratar de uma forma muito séria conosco, e ele diz, olha, esse tipo de sabedoria, essa sabedoria que busca o seu próprio interesse, essa sabedoria que nos leva a sermos ardilosos, a sermos aquelas pessoas que amam por causa da inveja. Eu uso uma sabedoria para quê? Para conseguir proeminência, para conseguir lugar melhor do que aquela pessoa que está ali, sabe? Então ele fala, essa sabedoria que nos leva a essa atitude não é uma sabedoria que vem de Deus. E ele fala, ela é terrena, ela não é espiritual. Aí ele vira e fala, e usa um termo fortíssimo, ele fala, é demoníaca. Irmãos, essa questão é muito séria. Por que eu falo isso? Porque hoje, a gente falar de demônio no meio da igreja, entendo, vocês veem que a gente não fica dando ênfase a demônio aqui em nenhum momento. E não é esse o nosso intuito. Eu gosto de falar do reino, eu gosto de falar da obra de Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, irmãos. Existe, vou usar aqui o termo, usar uma figura de linguagem de Star Wars, existe o lado negro da força. Existe uma força demoníaca no mundo, irmãos. O diabo, os capetas, os demônios, né? A capetífera, como um amigo meu falava, a capetífera está por aí, está solta. Então, irmãos, nós não podemos fingir que não existe uma influência maligna, às vezes, dentro da igreja, na vida de pessoas, para trazer o quê? Para trazer destruição à obra do Senhor. Vejam, não vamos nos esquecer nunca que nós estamos falando de contexto de igreja. De igreja, por favor. Nós não estamos falando do mundo empresarial ímpio, nós não estamos falando da escola, da faculdade, onde as pessoas não têm temor de Deus. Não, irmãos. Nós estamos falando de igreja. Lugar onde as pessoas estão reunidas para aprender do Senhor. Lugar onde as pessoas estão convivendo e olhando um para os outros e chamando de quê? Irmãos. Irmãos, né? Existem saudações para nós, crentes, algumas igrejas saúdam, né? Graça e paz, outros viram a paz do Senhor, meu irmão. É um cumprimento muito comum em algumas igrejas, né? A paz do Senhor, você deseja a paz do Senhor, a vida do irmão. Olha, e essas mesmas pessoas que o Tiago está falando aqui, que a gente convive assim,
E tem aqui, olha, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie e males. Irmãos, vocês estão percebendo que eu tô seguindo o texto, né? Eu estou fazendo uma análise aqui dos versículos, porque é tão forte isso que eu quero tratar com vocês baseado nesses versículos mesmo. Eu quero realmente que Deus esteja falando conosco através dessas coisas. Quer ver uma razão? Irmãos, quantas igrejas você conhece ou igreja que você pertence que de vez em quando você vê um monte de confusão lá dentro? E aí vamos falar, as confusões que surgem, elas surgem por quê? Relacionamento, não é? E a maioria dessa questão do relacionamento é o quê? Eu não concordo com o que fulano está falando, eu não concordo com o Beltrano, eu não concordo que fulano esteja na posição tal, eu não acho certo fulano, fulano não pode mandar em mim porque ele não é melhor do que eu aqui dentro. Quem é ele para falar comigo assim? Quem é ele para falar com meu filho desse jeito? Quem é ele para ensinar isso? Não é assim que a gente... Não são essas coisas, vamos ser sinceros, não são essas coisas que acontecem no dia a dia da igreja. Não são essas coisas que a gente vê acontecendo no cotidiano do convívio de igreja. É isso que acontece. Então, irmãos, essas confusões não têm outra coisa senão inveja. Inveja. A inveja, irmãos, quer dizer o seguinte, é eu desejar aquilo que o meu irmão tem. É eu desejar aquilo que o meu irmão tem. O lugar que ele ocupa, olha só, o lugar que ele ocupa, aquilo que ele faz. Nós vemos, irmãos, na igreja, a gente vê muita gente lutando por ministérios, por cargos, por posições, por funções, né? Quer ver uma coisa? Você já viu, olha, todos estão aqui, vocês já viram alguém lutando para limpar o banheiro da igreja? Vamos abrir uma eleição. Quem vai limpar o banheiro da igreja? Eu. Aí aparece aquele monte. Temos que fazer uma eleição para ver quem é que vai limpar o banheiro da igreja. Não, pastor, por favor, deixa eu. Fulano não está capacitado para isso, não. Vocês já viram isso? Eu sou a melhor pessoa para limpar o banheiro. Eu sou a pessoa... A gente não vê isso. Agora, irmãos, quem convive com igreja há um certo tempo, quando você vira e fala assim, músico, quem vai tocar? Culto de domingo, festa, aniversário da igreja, palestrante especial, trabalho. Aí o que acontece? Aí quando você não escala, aquele outro fala, mas por que escalou fulano, não escalou eu? Por que é fulano que vai cantar e não eu? Por que é fulano que vai falar e não eu? Já perceberam isso? Aquilo que traz destaque, aquilo que nos coloca em evidência, nós lutamos, sabe? E isso veja bem, é do coração humano. O desejar, irmãos, não é errado. Desejar fazer alguma coisa não é errado. Mas usar, amados, de artimanhas, de astúcias que não procedem de Deus, como a Bíblia fala aqui, usar de sabedoria humana e maligna para conquistar aquilo, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos na igreja pessoas usando de artifícios malignos, de manipulação para tentar conseguir alguma coisa. Não vamos ser meninos, amados. As pessoas tentam comprar pastor, seduzir liderança, fazer coisas mil para alcançar o seu intuito, para ter uma posição que, na verdade, ele não deveria ocupar, porque ele espiritualmente não está preparado para estar ali. Porque ele espiritualmente não tem sabedoria para estar ali. Ele está lutando com armas humanas. E aí ele vira e fala assim, mas aquela pessoa que é sábia, ela
os frutos se manifestam, porque a sabedoria, olha os frutos da sabedoria que vem do alto. A sabedoria, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Gente, que coisa linda, né? A sabedoria, uma pessoa sábia, essa sabedoria que vem sobre o coração da pessoa, essa pessoa, ela antes de tudo, ela é pura. Pura no sentido de que ela não está fazendo aquilo que ela faz com uma segunda intenção. O objetivo dela não é se vangloriar ou ter, mas ela tem um coração sincero e puro ao fazer. Ela tem o desejo de servir. E aí ela fala que ela é pacífica, ela traz paz. Ela é amável. Olha só, você vê que tem tudo a ver com relacionamento. Ela é pacificadora. Ela harmoniza o ambiente. Ela traz concordância. E não luta, e não, sabe, aquela coisa do minha vontade, minha razão, minha... Não adianta. Uma vez eu participei de uma reunião, foi muito interessante, eu já estava em casa, e de repente o pessoal do Ministério, é Ministério de Louvor, desculpa, mas era, viu? Não que eu tenha nada contra o Ministério de Louvor, não. O Hudson, que toca aí também, sabe o que é isso. Mas aí me ligaram do Ministério de Louvor, e eu já em casa, na hora do almoço, o pessoal na igreja me chamaram, gente. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo, rapaz, e uma confusão. Uma confusão. E a igreja tinha excelentes músicos, sabe? Pessoas que cantavam bem, excelentes músicos, tinha. Mas eles estavam lá brigando, porque dizendo o seguinte: eu não canto, eu não toco com fulano, porque fulano canta desafinado. Eu não toco com Beltrano, porque o Beltrano não sabe tocar direito. Eu não sei, mas uma confusão. Você precisava ver que coisa linda aquilo. E aí eu cheguei, olhei para aquilo tudo, e você tinha aqueles, né? É tipo aquela divisão que existia lá em Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, mas tem aqueles que são também os crentes. Eu sou de Cristo. Esse que eu sou de Cristo, esse também era um partido. Eles estavam querendo ser espirituais demais e mostrar que eles eram mais quentes que os outros. E nesse grupo também tinha esse. Tinha aqueles espirituais. Aí eu virei, olhei aquela confusão, eu virei e falei assim, olha, isso era um domingo à tarde, na hora do almoço, né, eles estavam lá, eles iam ensaiar para o louvor da noite, eles estavam lá para conversar e resolver as coisas para o louvor da noite. Aí eu olhei para eles e falei assim, gente, vamos resolver esse problema? Aí todo mundo, vão. Aí eu virei e falei assim, então, o Ministério de Louvor acabou. Não tem mais. Ninguém toca, ninguém canta mais. Porque nenhum de vocês estão preparados para isso. E aí, irmãos, eu falei assim, a única coisa que eu pedi foi, vocês vão deixar todos os instrumentos montados, vão botar o violão ali. Vocês não vão acreditar na loucura que eu fiz. Irmãos, quem tocou à noite fui eu. O pastor tocou um dó e um fá. O pastor tocou um dó e um fá. Cantei e toquei. Cheio de música. Sabe o que é você tocar na frente de um monte de músico? Era eu, tocando bestetu, né? Aquele ritmozinho, aquela mesma batida. Irmãos, não é fácil. Sabe? E a gente entende isso, a gente vê o seguinte, às vezes as pessoas elas estão lutando, elas estão falando de sabedoria, mas quando é sabedoria de fato, quando essa sabedoria vem de Deus, o fruto se manifesta porque ela traz paz, ela traz harmonia ao lugar. E nós precisamos buscar isso do Senhor. E aí, amados, Tiago continua e ele fala uma coisa no capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e as contendas? De onde? Aí ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, nós temos a tendência de falar que as guerras e as contendas vêm do outro. Ai, eu estou lutando isso porque o Hudson é o problema. Porque o Hudson é a causa. Eu estou fazendo isso porque a Dulcineia é um problema na igreja. Ela é que causa isso. Por isso que eu estou aqui no meio, sabe? Olha, eu estou lutando, eu estou aqui batalhando pela obra do Senhor, pela igreja. Por quê?
Porque o Guga é um problema, a Karine é um problema na vida da igreja. Eles precisam mudar. Tiago, irmãos, ele não fala que o problema das guerras e contendas que há entre nós vem do próximo. Vem de quem? Ó de quem ela vem. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Aí ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, sou eu. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando, sou eu. Por que Tiago está falando que sou eu, que somos cada um de nós? Sabe por quê, amados? Porque se nós tivermos a sabedoria, a humildade, olha o contexto todo que ele está falando. Se você tem entendimento, você vai demonstrar isso através das obras que você pratica. Com humildade, sem soberba. E você não vai abrigar no seu coração inveja, rancor, nem nada. E aí, quando você tem isso, porque você está usando a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é compreensiva, ela é misericordiosa. Ela vai saber entender a limitação do outro. Ela não vai ficar lutando pelo aquilo que ele deseja, mas ele vai abrir mão em prol da paz, em prol da harmonia. Ele vai ceder em prol do outro. Então, quando nós entramos em guerra, amados, nós devemos entender uma coisa. Essa guerra que nós temos a tendência de olharmos para os outros e falarmos e apontarmos para os outros, não é dos outros que vem de nós. Sabe, diante do problema, nós temos duas ações. Nós temos a ação da janela e a ação do espelho. Diante dos problemas, nós temos duas ações. A ação da janela e a ação do espelho. E geralmente é assim. Quando é o problema, e quando há um problema, eu tenho a ação da janela. Eu chego na janela e aponto o dedo para os que estão lá fora. A culpa é dele, o responsável é ele. Olha, foi ela. O problema existe por causa dela. Porque da janela eu olho para fora e aponto os defeitos dos outros. Mas quando a coisa é bem feita, quando a coisa é para louvor, quando a coisa é para receber elogio, aí eu não tenho a ação da janela. Eu tenho a ação do espelho. Aí eu olho para o espelho e falo, fui eu, sou eu que fiz, eu que consegui. Nossa, como eu sou bom. Não, você é o cara. A gente olha para a gente mesmo. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a tratar com isso. Nós precisamos aprender a tratar e a olharmos no espelho e vermos quem verdadeiramente nós somos. E vermos quem verdadeiramente nós somos. E ele fala que as guerras que existem, amados, elas vêm porque nós temos problemas dentro de nós mesmos. E, infelizmente, não vai dar tempo da gente continuar, porque está na hora de eu abrir o espaço. Irmãos, eu posso continuar com vocês quinta-feira que vem, aqui do capítulo 4, versículo 1 a 10, porque tem algumas coisas que eu quero falar aqui com vocês, muito seriamente. Porque Deus falou comigo também, muito seriamente. Amém? Então, vamos parar por aqui por causa do nosso horário. Vou abrir para perguntas, comentários. Qualquer pessoa agora fique à vontade para a gente estar conversando nesse instante sobre o que nós falamos até agora e sobre o que nós vamos falar. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre essa sabedoria. Porque depois dessa sabedoria nós vamos falar sobre o amor ao mundo, que tem a ver com essa sabedoria. Irmãos, esse capítulo de Tiago, eu vou falar para vocês, a carta está chegando no fim e ele vai apertando a gente de um jeito, vai espremendo em nós de uma maneira maravilhosa, para que a gente seja crente melhor do que nós somos. Porque esse é o intuito de Deus. A Bíblia fala o seguinte, olha, nossos pais nos corrigiram por pouco tempo, mas nosso Deus nos corrige até hoje. Nos corrige até hoje, porque Deus corrige a quem ama. Está lá em Hebreus capítulo 12. Então, essa correção de Deus em nossas vidas não é porque Ele nos quer mal, muito pelo contrário. É porque Ele quer que a gente seja melhor do que nós somos. Está aberto aí os microfones para quem quiser falar, quem quiser participar, por favor, fique à vontade.
Eu posso falar alguma coisa, pastor? Bom estar de volta. E, para mim, eu senti falta, na verdade, que estava um pouco ocupado com algumas coisas. E, graças a Deus, cheguei num dia que você falou sobre sabedoria, porque tudo que você disse aí foi realmente, na verdade, nos sacudir, nos dar pegar a gente assim, ó, dar uma chaculejada para ver se a gente acorda um pouco, porque às vezes a gente esquece dessa sabedoria, sabe? A gente às vezes não se entrega no orgulho muito fácil, entendeu? E quando você ouve você falando da sabedoria, que essa sabedoria da maneira que você falou do orgulho, entendeu? Como saber lidar com esse tipo de coisa e que a sabedoria vem dos céus, vem do alto, porque quando a gente reconhece essa sabedoria, a gente consegue identificar os males que nos atinge. Então, isso é muito importante, que eu percebi bastante nessa que você disse, que a sabedoria vem do alto, porque quando você tem essa sabedoria, você recebe a sabedoria, você consegue identificar esse tipo de coisa. Você sabe, algo está para acontecer, então você imediatamente, você pega a Bíblia, você ore, peça ao Senhor livramento e proteção divina espiritual, entendeu? E gostei muito da maneira que você falou do orgulho também, que você citou aqui, que dá para entender que o orgulho sem sabedoria nos destrói, sabe? Nos incrimina. Então, a gente, com a palavra, que você me diz, com a palavra da Bíblia, que você falando, sabe, é uma benção de ouvir de você, porque é com a clareza tão grande que nos faz realmente perceber onde estão os nossos erros, onde nós podemos estudar os nossos erros e praticar a palavra de Deus. Que a palavra que você disse hoje realmente me encheu bastante, é que eu precisava ouvir também. Eu queria jogar aí para... Amém, Marciano. É sempre importante isso. É sempre importante isso. A gente está aberto para aprender do Senhor. Como eu falei, eu estou falando tudo isso porque Deus está tratando de mim em tudo isso também. Sabe? É incrível isso. É fantástico como Deus... E eu louvo a Deus que Deus não desiste de mim, não desiste da gente. Ele sempre vai tratar com a gente. E quando você falou, sabe, essa questão da sabedoria, mais adiante nós vamos ver isso. Quando ele fala assim, quando o Tiago fala assim, a gente leu ali no capítulo 4, versículo 7, onde ele fala assim, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Rapaz, nós vamos ver isso de uma forma... Olha, é algo que a gente precisa realmente buscar de Deus isso. Essa sabedoria para entendermos essas coisas. E quando vier essas coisas, a gente buscar o Senhor, buscar a palavra, como você falou, eu vou buscar a palavra, vou buscar Deus. E a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar, para então conseguir resistir ao diabo, às tentações e essa artimanha maligna, essa sabedoria do mal, como ele fala, que é demoníaca, que vem, né, que está dentro de nós, lutando para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Amém. Amém por isso. Aberto aí mais alguém? Muito bem, então ninguém quer falar mais nada. Todo mundo hoje está mais calado, mais reflexivo, né? Amém, amém por isso. Ficar calado é sinal de sabedoria. A Bíblia fala o seguinte: até o nécio, quando se cala, se passa por sábio. Marciano, queria falar, pode falar, Marciano. Rapidinho, pastor. Na verdade, não deixa bem refletir, que você fala, nos deixa pensar, porque você fala de uma maneira tão clara para a gente que as suas palavras às vezes ficam no ar, sabe, nas nossas cabeças, como se fossem nuvens, sabe, e nos faz realmente pensar que nós realmente precisamos mais buscar a Deus. Amém, amém. Não, eu acho, pastor, que o que o Marciano falou realmente, e eu falo talvez o fato de todo mundo ficar um pouco mais quieto,
É porque, igual você falou, na verdade, Tiago, muitas vezes, o livro dele é como se fosse uma chicotada na gente, sabe? E aí você para analisar as suas ações, as suas atitudes, e quando ele fala que, né, da inveja, da ambição, muitas vezes a gente acho que tem que estar sempre parando para refletir as nossas ações, as nossas atitudes. Peraí, será que eu estou agindo corretamente, né? Quando ele fala ali que esse tipo de sabedoria que não provém do céu é uma sabedoria que vem para destruir, para gerar confusão, para gerar separação. Então, assim, aquilo que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com o quê? Qual o intuito? O que está gerando isso? Está gerando paz? Está gerando serenidade? Isso está gerando, sabe, eu estou juntando, eu estou colaborando ou não? Isso está gerando confusão, isso está gerando desentendimento, está gerando separação. Então, assim, é para a gente analisar realmente as nossas atitudes, o que a gente tem feito, pedir a Deus para nos guiar, porque algumas vezes a gente pode fazer achando que está certo, igual ele está falando para a igreja, para irmãos, para ali, talvez muitos que estavam achando que o que estavam fazendo era o certo, né? Então, a gente tem que pedir, é algo que eu falo que Tiago fala, né, que a gente tem que pedir a sabedoria e Deus vai nos dar. Então, a gente não pode deixar de pedir, de clamar a Ele por isso, né? Sabe, você falando isso, você usou o termo, né, como se fosse uma chicotada, eu vou usar um termo, talvez, eu entendo esse termo de chicotada, mas vou usar um termo até, eu acho que mais forte. Tiago nos desmascara. Sabe, mais do que dar a chicotada, às vezes, quando a gente fala assim, né, ele dá aquela lambada. Quando a gente recebe uma lambada, a gente sente a dor da lambada. Mas isso não quer dizer que revelou quem eu sou. Só machucou porque eu sei quem eu sou. Eu sei que aquilo me atinge. Mas Tiago, realmente, quando a gente vai ler, ele nos desmascara. Ele acaba com toda aquilo que a gente tenta usar como essa fisionomia, né? Essa ideia de eu sou crente, eu sou... Não, ele vai e arranca isso. E é por isso, eu fico apaixonado pela Bíblia, eu sou realmente completamente apaixonado. É por isso que ele fala, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como o homem que vê a sua imagem no espelho e logo se esquece de como ela é. Não adianta a gente ser desmascarado por essa palavra, igual nós estamos sendo, se nós não estivermos dispostos a obedecer o que essa palavra diz, a colocar em prática. Porque se você tem sabedoria e entendimento, pratica isso. Está lá, nós lemos hoje isso. Com humildade, com sabedoria que vem de Deus. Então, que a gente possa buscar isso em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, nós vamos orar. Muito bem. Então, vamos orar por todos que estão aqui hoje.